Tudo bem? Esse é o Cristo de Alfa Ômega. Nós vamos falar hoje sobre a origem do mundo físico. Para que a sua aula seja mais completa, na descrição desse vídeo tem alguns materiais de apoio. Livros, blogs, DVDs, todas recomendações para que você tenha um conhecimento ainda mais abrangente sobre o assunto. Já que nesses vídeos a gente abrange bem curtinho, só as partes mais importantes mesmo. Então dá uma olhadinha na descrição, se você tiver condições de comprar ou talvez procurar o PDF desses livros, com certeza vai acrescentar muito para você. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a criação do mundo. E, gente, eu não sou nenhum cientista. Eu não tenho como ter um debate aqui a nível científico. Porém, eu me muni de livros, de estudos, mas hoje a questão maior não é nem construir o criacionismo como uma ciência em si. Porque o criacionismo sempre vai depender da fé. Isso é inegável. Porém, eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre a criação e rapidinho, no início eu quero mostrar como não é só o criacionismo, mas o evolucionismo também é totalmente baseado na fé. Então, vou ler aqui para vocês um trechinho do livro Criação e Evolução. Eu deixei separadinho aqui, eu vou ler ele para vocês. Na introdução da edição de 1971 do livro As Origens, de Charles Darwin, o editor L. Harrison Matthews escreveu: o fato que a evolução é a espinha dorsal da biologia e a biologia está em uma posição peculiar ao ser uma ciência fundamentada em uma teoria não comprovada, é então uma ciência ou uma fé? Acreditar na teoria da evolução está exatamente no mesmo paralelo de acreditar na criação especial. Ambos são conceitos nos quais os que acreditam sabem que são verdadeiros, mas que nenhuma e nem outra, até este mesmo, foram capazes de serem comprovadas. Isso foi escrito na introdução da edição de 1971 do livro As Origens, o livro do Charles Darwin. Quem escreveu foi o editor Harrison Matthews. Isso aqui está num livro evolucionista, falando que ambos precisam-se de fé. E eu convido você que talvez não acredite a abrir o seu coração, pelo menos para ouvir. Você pode não concordar comigo no final, e eu respeito você. Porém, você não pode negar que ainda assim você também precisa de fé para crer no que você crê. E abrindo nossa Bíblia, então, vamos começar de Gênesis. Gênesis 1:3 diz assim: Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus criou através da sua palavra. Deus falava e acontecia. Ele não desenhou, ele não pintou, ele simplesmente falou, haja luz, e houve luz. Nós falamos das características de Deus semana passada. E uma das características que está sendo agora é a sua onipotência. Ou seja, ele pode todas as coisas. Agora, Gênesis capítulo 1, versículo 5. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, essa está sendo a criação da terra ali no primeiro dia. Mas um detalhe muito importante que está escrito aqui é: houve tarde e manhã. O judeu conta o tempo a partir do fim da tarde. E por isso que foi falado tarde e manhã. Tarde e manhã para um judeu era um período composto por 24 horas. Lembrando que foi escrita inicialmente a Bíblia para judeus. Então essa era a forma como eles contam os dias. Porém, isso é muito importante por quê? Porque hoje surgem muitas pessoas dizendo que a Bíblia, a palavra para dia, ali no hebraico, é período de tempo. Então poderia ser milhões de anos. Mas a Bíblia deixa muito específico o que abrange esse período de tempo. Uma tarde e uma manhã. Esse é o período de um dia. 24 horas. Então foi isso. Foram 7 dias. 7 períodos de 24 horas. Isso é muito importante nós sabermos, para a gente não duvidar do poder de Deus e não querer misturar para parecer algo um pouco mais aceitável para certas pessoas. A Bíblia, ela é literal e ela é real. E aqui diz, uma tarde e uma manhã, 24 horas. E foi assim que Deus fez o mundo.
E agora vamos ler os versículos 7 e 8 ainda do capítulo 1 de Gênesis. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. O firmamento é o céu que nós olhamos. E havia uma água acima do firmamento. Como assim uma camada de água acima do céu? Era uma camada de água acima da camada de ozônio, que tinha uma função muito importante. Ela filtrava muito mais os raios solares. E mais para frente nós vamos entender para onde foi parar essa água que ficava lá em cima. Como que a Bíblia nos explica isso. E agora vamos passar rápido pela criação e o que foi criado em cada dia. Isso vai constar em Gênesis 1, do verso 3 até o verso 25. Então eu vou só explicando para vocês bem rapidinho. Primeiro dia, separação de luz e trevas. Segundo dia, separação das águas. Terceiro dia, separação da parte seca, mares e rios e nascimentos da vegetação. Quarto dia, sol, lua e estrelas. Quinto dia, animais aquáticos e que voam. Sexto dia, os animais selvagens. Como eu falei, Gênesis 1, 3 a 25, vão estar todas essas informações. No sexto dia também criou os animais domésticos e os que rastejam. E vamos ler o versículo 25 de Gênesis 1, só para a gente encerrar a aula de hoje. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus deixa claro que a sua criação foi feita conforme cada uma das espécies. Não houve evolução de uma espécie se tornar outra. Nós acreditamos na adaptação natural da espécie. Uma espécie pode criar talvez um pelo mais grosso, uma coloração diferente baseado na natureza em que ele está inserido, nas condições a qual ele está inserido. Porém, nunca uma espécie se tornará outra. E é isso que nós cremos, que Deus criou já tudo e tudo perfeito. E isso é muito importante na nossa fé. E como eu já disse, evolução, criação, ambos precisam-se de fé para crer. Porém, as duas me falam sobre o passado, mas só uma me traz uma esperança para o futuro. Essa é a nossa lição de hoje. Até semana que vem. Não esqueça de olhar as referências e o nosso material de apoio que está lá embaixo na descrição do vídeo. Curta, se inscreva no canal, compartilhe com quem você quiser. Deus te abençoe.